bem vocês, seres humanos da nova era? Muito bem-vindos a mais essa aula maravilhosa que vai dar um boom na cabeça de vocês, vai trazer muita consciência para muita coisa. Hoje a gente vai falar sobre blocos energéticos, ok? O que são blocos energéticos, né? O que são fractais? Vamos explicar isso para vocês hoje. O que acontece? Tá? Eu vou tentar ser bem objetiva nessa aula para que não fique muito cansativo e que também fique claro, simples de entender. Nós, ao longo da vida, e de várias vidas também, né, vamos imprimindo em nós acontecimentos marcantes. Esses acontecimentos marcantes que aconteceram na nossa vida, cuja as memórias pertencentes a eles sejam muito vívidas na nossa memória, na nossa lembrança, ok? Eles ficam marcados e registrados em nós, no nosso campo energético, tá? No nosso campo inconsciente, tá? Então, o que acontece? Você viveu um acontecimento muito forte na sua vida. Vamos pegar aí um exemplo bem marcante. Vamos pegar um exemplo assim, né? Imagine que você estava andando de carro aí com um irmão seu, uma família sua, e houve um acidente. E nesse acidente, o seu irmão morreu, tá? Ou alguém da sua família que estava ali naquele carro morreu. E você acompanhou todo aquele processo, você estava no carro também, aquilo foi muito impactante, muito forte para você. Você lembra a cena, o momento, a cor do carro, como estava, detalhes, sabe? Como estava a noite, o dia, sabe? O cheiro, sabe? Uma música talvez que esteja tocando. Momentos e memórias que você consiga ter elas claramente na sua lembrança aí. Quando você pensa sobre aquilo, você lembra o cheiro, você lembra da cor da roupa, você lembra a música que está tocando, você lembra o gesto, as palavras, detalhes, sabe? Como se estivesse vendo aquilo tudo de novo. Exato. Esses são os momentos que criam esses blocos energéticos que a gente chama de fractais, tá? No nosso campo, geralmente no nosso campo áurico, tá? Então elas vão criando esses blocos. E esses blocos a gente tem tanto dessa vida quanto de outras vidas, tá? Todos eles impressos no nosso campo energético. Então você imagina. Isso assim, eu peguei um exemplo muito impactante de um acidente de carro, onde alguém muito querido faleceu, e aí vamos supor que você teve que correr atrás de tudo e lidar com aquela pessoa ali, né? Ou seja, foi forte, mas isso serve para qualquer coisa mesmo que você tenha registrado no seu fractal, na sua memória, tá? Na sua lembrança. Qualquer memória vívida que você tenha é um fractal que foi criado, tá? Então, assim, isso serve para coisas boas e ruins, tá? A gente cria fractais desses dois momentos, bons e ruins. Porém, nós não vamos falar aqui dos bons, porque os bons são ótimos. Você vai entender porque é muito bom ter um fractal bom, tá? Mas vamos falar aqui dos ruins, porque eles nos puxam para baixo, tá? O que acontece? Quando nós estamos vivendo momentos assim, a nossa alma, o nosso espírito, como você queira chamar, ele se fragmenta, tá? Ele meio que sai de você para reviver aquilo. Então, por isso que ele se fragmenta mesmo, como se uma parte de você fosse retirada e ficasse revivendo aquilo, tá? Foi fragmentado, você foi fragmentado naquele momento, tá? Por isso que a gente tem essa memória tão vívida. Por quê? Aquela parte sua está agindo aquilo lá, vivendo aquela situação o tempo inteiro. Lembra da aula de energia? Energia não tem tempo nem espaço. Tudo está acontecendo aqui e agora. Para nossa mente, que usa o tempo de forma linear, isso é difícil de compreender. Porém, o tempo está somente na quarta dimensão, tá? Não existe nas outras dimensões. Por isso, para a gente é difícil entender. Nós estamos na terceira, quarta dimensão, onde o tempo é linear. Então, é difícil para a gente entender que o processo esteja acontecendo aqui agora, mas está. Tenta entender essa aula, tá? E a maioria das aulas aqui do portal, com o seu coração.
Veja se ressoa, veja se faz sentido, ok? Não tente entender com o seu cabeção, como diz a Gisela Marinda no YouTube, né? Não entenda com o seu cabeção, porque para ele vai ser muito difícil entrar, que não é uma coisa que faz parte da nossa dimensão, né? Como eu disse, é algo fora da nossa dimensão, você tem que entender com o coração que está ligando a gente com as outras dimensões, que é o nosso portal, tá? Então é o coração que tem que sentir, que tem que entender, tá? Tem que fazer sentido aqui. Então lembre-se disso, tá? Então assim, energia não tem tempo nem espaço. Portanto, esse fractal está lá, vivendo aqui, revivendo aqueles momentos o tempo inteiro. Então, nós temos esses fractais que são criados ao longo de toda a nossa vida e também vidas passadas, etc. Ok? Então, o que acontece? Vamos lá, eu tenho esse, vamos usar ainda o exemplo do carro. Eu tenho esse fractal que foi criado no acidente do carro, né? Que me impactou demais e eu tenho essa memória vívida na minha mente, ok? Ok. Então, toda vez que eu vou andar de carro, pegar pista, por exemplo, o acidente aconteceu na pista, automaticamente e inconscientemente, porque esse fractal fica no nosso inconsciente, não é uma coisa que a gente, opa, eu sei que existe, não, a gente não sabe, a gente está trazendo consciência hoje para isso, através dessa aula, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso antes, se foi o meu aluno da mentoria, já entende um pouco desse processo, porque eu falo sempre com os alunos da mentoria, tá? Então, se você não entende isso, está trazendo consciência hoje para isso. Até então ele está no seu inconsciente. E o que acontece? Ele está no seu inconsciente, quer dizer que você não sabe dele? Você não sabe. Porém, isso não é porque você não sabe que ele não esteja agindo sobre você. Ok? Então vamos lá, você está lá, passando por aquela avenida de carro, por aquela pista, aquela, né, rodovia. Uma rodovia qualquer, pode não ser aquela rodovia específica onde aconteceu o acidente, se for mais ainda, né? Mas se não for qualquer outra rodovia que te lembre, né? Só de você estar num carro passando por uma rodovia, muitas vezes já é o suficiente. O que vai acontecer? Automaticamente você vai trazer sensações daquele dia. Você vai pensar que aquilo vai acontecer de novo. Qualquer coisinha que te lembre aquele dia vai te trazer toda aquela carga de emoções, toda aquela carga de sensações que vão guiar você naquilo, ou seja, vai trazer medo, então você vai ficar inseguro, vai ter ansiedade, vai ficar triste, vai passar mal, né? Por quê? Porque você está trazendo você está entrando na frequência daquele fractal. Aquele fractal existe, está lá vivendo aquilo e ele tem uma frequência. Quando você, de alguma maneira, faz alguma coisa que traga a sua frequência próxima daquele fractal, você se conecta. Você se conecta com aquele fractal e revive o que ele está vivendo. Isso serve para o acidente do carro, que é um exemplo, nossa, né? Mas qualquer pequena coisinha que te aconteceu e que você tem uma memória vívida, tá? Qualquer coisa. Vamos supor aí, eu já peguei casos de mulheres que tiveram relação sexual com alguém, que aquilo foi muito traumático, foi muito dolorido, tá? Foi muito difícil. Então, toda vez que ela ia ter relação sexual com alguém, aquilo acionava, porque ela entrava na frequência da relação sexual e aquele fractal que estava criado, então ela acionava aquela frequência e entrava naquela frequência. Então, ela já imaginava que aquilo ia ser dolorido, que aquilo ia ser difícil e ela trazia todas as impressões para o corpo físico dela. Ela se bloqueava, ela se fechava, então toda a relação sexual que ela tinha dali em diante eram todas ruins e desconfortantes, porque ela entrava na frequência daquele fractal que foi criado. Então, inconscientemente, ela estava sempre acessando aquilo e trazendo aquilo à tona, fazendo com que aquilo fosse realidade. Entendeu? Isso serve para tudo. Vamos supor que uma vez você foi falar em público e alguém tirou sarro de você. Você já estava nervoso, né? Nossa, falar em público é difícil e tal. Aí você vai e alguém tira sarro, não foi legal, você tropeçou, caiu, né? Aquela memória foi muito forte para você naquele momento, você trouxe ela, você criou um fractal daquilo. Então o que acontece? Aquele fractal, toda vez que você se vê fazendo algo que te remeta a falar em público, que te remeta àquele fractal, que você faça lembrar daquilo, daquele momento, você vai entrar naquela frequência, então você vai achar que aquilo vai acontecer de novo. Então é muito mais difícil quando a gente cria esses fractais
Lembra disso? É muito mais difícil que nós superemos comportamentos, ações, situações que nos lembrem a eles, porque eles estão lá no nosso inconsciente e agindo sobre nós o tempo inteiro.